Olha só, em 1755, a terra tremeu em Lisboa e com ela tremeu também uma instituição que parecia eterna. Hoje, a gente vai descobrir como um único terremoto ajudou a derrubar a temida Inquisição Portuguesa. Vamos nessa. Parece uma pergunta meio absurda, né? Como é que a fúria da natureza poderia sequer arranhar um poder construído, sabe, meticulosamente por mais de 200 anos na base do medo e do controle absoluto? Pois é exatamente isso que a gente vai entender agora. Mas antes da gente chegar na destruição, é super importante entender o que estava em jogo. Afinal, que poder era esse que a Inquisição tinha que fazia ela parecer tão inabalável? Para pensar nisso. Desde 1536, a Inquisição não era só um tribunal religioso, não. Era um poder paralelo, um verdadeiro Estado dentro do Estado. Uma organização com autoridade para confiscar fortunas, para realizar execuções públicas em cerimônias grandiosas e que fazia até a realeza temer suas decisões. Essa era a dimensão da força dela. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro o tamanho desse domínio. Dá para ver direitinho, né? Foram mais de 2 séculos de poder absoluto, uma presença constante na vida portuguesa. Mas repara bem no ponto de virada, 1755. O terremoto não foi só um evento, foi a rachadura que iniciou o colapso de toda a estrutura. Um declínio que, olha só, culminaria na sua extinção definitiva lá em 1821. E para a gente ter uma ideia do quão fora da curva era esse poder, a gente precisa dar uma olhada nos vizinhos. Porque no século XVIII, em plena era do Iluminismo, Portugal e Espanha eram, uma exceção bem notável na Europa. O que esse quadro mostra é basicamente um anacronismo. Enquanto o resto da Europa já caminhava para mais tolerância, ou no máximo para a censura de livros, a Península Ibérica ainda vivia sob o peso de uma inquisição letal e com poderes de Estado. Era literalmente como se estivesse em outra época, um mundo à parte. Então, no dia 1º de novembro de 1755, a natureza resolveu entrar na história. Chegamos ao evento que ia mudar para sempre o equilíbrio de poder, o Grande Terremoto de Lisboa. 219 anos. Por mais de 2 séculos, a Inquisição parecia uma força permanente, uma instituição inabalável da sociedade portuguesa. Mas a natureza não respeita a história. O terremoto atingiu e, bum, destruiu o Palácio dos Estaus, o coração físico da Inquisição. E o ponto aqui é crucial, não era só sobre tijolos e argamassa. O que ruiu foi o símbolo do terror. O lugar dos interrogatórios, da tortura e das sentenças estava agora em escombros. E essa imagem poderosa abalou a ideia de que a instituição era intocável. No meio do caos da cidade destruída, uma mente política viu uma oportunidade única. O Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei, usou a tragédia para executar um plano muito mais ambicioso do que só reconstruir Lisboa. Ele queria submeter, de uma vez por todas, a Igreja ao Estado. E aqui está a virada de chave. A balança de poder mudou dramaticamente. A Inquisição, que antes fazia a coroa tremer, tornou-se subserviente a ela. Pombal usou a necessidade urgente de reconstruir Lisboa como pretexto para, na verdade, reconstruir também a estrutura de poder do país, centralizando a autoridade e colocando o Estado acima de tudo e de todos. Na prática, a Inquisição foi transformada numa espécie de marionete do Estado. As execuções praticamente cessaram, a autonomia foi extinta, ela continuou a existir no nome, mas foi completamente esvaziada de seu poder real, tornando-se só mais uma ferramenta da coroa, um tigre de papel. E qual o legado que restou de todo este colapso, hein? As marcas, tanto as físicas quanto as simbólicas, podem ser vistas e sentidas até hoje em Lisboa. Essa citação captura a essência de tudo. Quem visita Lisboa hoje e vê as ruínas do Convento do Carmo não está olhando apenas para uma igreja destruída. Está vendo o monumento da quebra literal de uma antiga ordem, onde o poder da igreja foi abalado para nunca mais se recuperar da mesma forma. Portanto, a principal lição é esta. As ruínas do Carmo são um monumento ao momento em que a força da natureza abriu espaço para a força da política, iniciando a longa e complexa jornada de Portugal em direção a um Estado mais secular. Essa história nos deixa com uma pergunta para o presente. O terremoto de 1755 mostra que até as estruturas de poder mais sólidas e duradouras podem ser abaladas por forças inesperadas. A questão que fica é: que terremotos, sejam eles naturais, tecnológicos ou sociais, estão hoje moldando o nosso mundo de formas que talvez a gente ainda não consiga compreender?